Um assistente jurídico deve analisar processos, cada qual com exatamente 150 laudas. Então, os processos têm que ter 150 laudas. Um processo é considerado analisado se e somente se um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas. Então, aqui nós temos um bicondicional. Temos as duas proposições. Eu vou estar chamando essa primeira proposição aqui, ó, um processo é considerado analisado, de proposição P. E essa segunda proposição eu vou chamar de proposição Q. Essa questão, ela basicamente abre o espaço para a gente fazer uma revisão sobre tabela-verdade de proposição bicondicional, equivalência de bicondicional e uma análise profunda para poder a gente resolver. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou fazer a tabela-verdade de um bicondicional. Vou colocar aqui duas proposições, P e Q quaisquer. Os valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui eu vou colocar a minha bicondicional. P, se, somente se, Q. Quando é que ela vai ser verdadeira? Quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Então, se P e Q têm o valor verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se P e Q têm o valor lógico falso, o resultado também vai ser verdadeiro. E aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso encontrar aqui uma equivalência. E uma das formas de equivalência, eu vou fazer novamente toda a tabela, verdade, para você verificar, é a seguinte. Só lembrando, o conceito de equivalência lógica entre proposições é quando elas apresentam, na última coluna, a mesma tabela verdade. Então, eu vou fazer uma equivalência dessa bicondicional, uma das formas. Uma das formas de equivalência é a gente fazer aqui não P e não Q, e fazer o bicondicional entre não P, se e somente se, não Q. Por quê? Porque a tabela verdade dessa proposição composta vai ser igual a essa. A gente vai ver que as tabelas são idênticas. Então, aqui eu vou ficar com falso, falso. Note que eu estou fazendo a negação dessas duas aqui. Aqui eu vou ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Só que quando a gente faz a nossa tabela verdade, como aqui as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro, falso e falso. E aí, o que acontece? Acontece que nós vamos ter a tabela verdade do bicondicional, P, se, somente se, Q, igual à tabela verdade quando eu tenho aqui, ó, não P, se, somente se, não Q. Certo? Apresentou os mesmos valores lógicos. Por que eu fiz isso aqui? Para a gente usar esse conhecimento na questão. Aqui ele diz, em outras palavras, um processo não é considerado analisado. Quando a gente fala aqui que a proposição P o processo é considerado analisado, um processo não ser considerado analisado é a minha proposição não P. Então, basta que a gente faça o seguinte, ó. Eu estou te dando aqui a primeira proposição composta, que é P, se, somente se, Q. Aqui eu quero que você junte não P, se e somente se. Para que continue tendo o mesmo valor da tabela verdade, eu preciso fazer não Q. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui e vai colocar não Q. Então, vou fazer a negação. Um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas, como é que vai ficar? A negação dessa proposição, a negação de o técnico leu pelo menos 135 laudas, vai ficar sendo o técnico leu menos de 135 laudas. Quando a gente coloca o pelo menos, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, ó, o meu x está sendo igual ou maior 135. Então, o técnico leu aqui um valor igual ou maior que 135. Quando a gente faz a negação, significa que ele leu menos, tá? O nosso x ele leu menos que 135. E agora, a gente, sabendo dessa informação, a gente pode analisar as alternativas de duas formas. Ou eu posso dizer que mais de 15 laudas para ser considerado não analisado, certo? Mais de 15. Ou menos de 135 lidas, mais de 15 não lidas, mais de 15 não lidas. Imagina só, ó, ele tem que ler aqui 135, ele tem 150. Se mais de 15 não for lida, por exemplo, ele não leu 20, então quantas ele leu? Ele leu 130, e aí o processo não seria considerado analisado. É uma situação. Ou eu posso dizer que ele leu menos de 135, olha, a pessoa aí leu 133, por exemplo, aí já não seria considerado analisado. Então, tem duas formas de a gente procurar a resposta no texto. Então, vamos procurar agora, considerando essas duas situações,
para a gente ler, ó, ou mais de 15 não lidas, ou menos de 135 lidas. No máximo, 15 laudas não foram lidas? Ó, no máximo, não, teria que ter o quê? Mais de 15. Como ele colocou aqui 15, se a pessoa não leu 15, ela leu 135, e aí o processo continuaria sendo analisado, considerado analisado, está fora. 15 laudas não foram lidas. 15 não foram lidas também não é suficiente, teria que ter mais de 15. No máximo, 134 foram lidas. Se ele só leu 134, significa que o processo não pode ser considerado analisado, porque para ele ser considerado, ele precisa ler pelo menos 135. Então, já achei aqui minha resposta correta, vai estar na letra C. A letra D diz que no mínimo 15 laudas foram lidas. Se ele leu 15, né, aqui, ó, no mínimo 15 laudas foram lidas. Quando a gente vai analisar com relação a lidas, ó, mais de 15 não lidas, teria que colocar. Então, também está fora. E aqui 14 laudas não foram lidas. Se uma pessoa ela não leu aqui 14, ela leu 136, certo? Então também estaria fora. A alternativa correta dessa questão é a letra C. É uma das questões que eu considero difíceis, tá? Uma questão que envolve um pouco mais de detalhes. E o que é que eu sugiro? Eu sugiro que você anote todos os detalhes, todas as informações que você julgar importante para quando você for fazer uma revisão. Se P, o laudo foi elaborado, e Q, o parecer jurídico foi concluído, são duas proposições lógicas simples, então nós temos duas proposições simples, a proposição P e a proposição Q. Então, a proposição lógica, beleza, o que a banca fez aqui? Ela pegou essas duas proposições, ela pegou essa proposição aqui, chamou de P, pegou essa proposição, chamou de Q e construiu um condicional. Construiu uma proposição do tipo se P, então Q, mas a gente vai observar o seguinte: como ele fez essa construção? Então, vamos colocar aqui o símbolozinho do condicional e vamos analisar. O parecer jurídico não foi concluído. Note que ele colocou um não aqui e ele está usando essa proposição Q. Então, essa proposição que ele está construindo, ele está usando a negação da proposição Q e está usando exatamente a proposição P. Então, nós já temos a proposição. Nós vamos trabalhar com isso aqui. Ele também está dizendo que isso aqui é falso, tá? É falsa. Se e somente se a proposição. E agora, professor, o que eu tenho que fazer nessa questão? O que a banca está querendo? Ela está querendo que você trabalhe com as equivalências de uma condicional. Então, antes de fazer a equivalência dessa proposição que eu tenho, essa não que, então P, eu vou colocar a base. O que seria a base? Quando você tem uma proposição, vou colocar até de outra cor aqui, tá? Quando você tem uma proposição do tipo condicional, se P, então Q, esqueça isso aqui por enquanto, tá? Você tem duas formas de equivalência. Ou você faz uma contrapositiva, onde você nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou você faz uma disjuntiva, onde você nega a primeira parte, troca o se então, que está aqui, pelo ou, e mantém a segunda parte. O que a banca fez? Ela fez um trocadilho. Ela usou as mesmas letras que são as letras que você usa lá para estudar. Mas aí você tem que pensar o seguinte: olha, eu tenho uma proposição que é falsa e eu quero que ela se mantenha falsa. E ela é do tipo condicional. Então, vou aplicar as formas de equivalência nessa proposição e vou olhar no texto, tá? Nas alternativas, o que pode ser. Então, aplicando aqui nessa proposição as formas de equivalência, a primeira forma de equivalência que nós vamos tratar é a contrapositiva. Então, eu vou negar as proposições e vou inverter a ordem. Então, vou ficar com não P, então Q. Isso aqui, como é uma equivalência, ela vai continuar sendo falsa. Certo? Dentro das alternativas, eu não tenho uma proposição do tipo condicional como resposta. Então, está fora. Eu vou fazer a próxima. A próxima, eu vou fazer uma disjuntiva. Como que a gente faz a disjuntiva? A gente nega essa primeira parte. Como eu já tenho a negação de Q, continua sendo o Q aqui, ó. Então, eu fiquei com não Q. Então, a negação da negação, a dupla negação, vai gerar a própria proposição. Então, eu fiquei com Q, só que o meu condicional vai virar um ou, certo? Vai virar um ou. E eu vou manter a segunda parte. E como é uma equivalência, isso aqui também vai ser falso. Então, a nossa resposta se o parecer jurídico não foi concluído, então o laudo foi elaborado, é falsa se e somente se a proposição P ou Q também for falsa. Era justamente o que ele queria. Ele queria que você escrevesse essa proposição da forma simbólica e depois você fizesse as formas de equivalência. Alternativa correta da questão, letra D.
Considere a seguinte implicação lógica. Implicação são proposições do tipo condicional. Então, nós temos aqui um se então, só que nesse caso aqui, ó, se é terça ou quarta, então trabalho e não vou ao cinema. Essa implicação é equivalente. Aqui nós temos 4 proposições. Eu tenho aqui um ou, que é a nossa disjunção, e eu tenho aqui um i, que é uma conjunção. Então, eu vou chamar essas proposições por letras. Eu vou dizer que eu tenho a proposição aqui P, aqui minha proposição Q, R e S. E vou fazer a representação simbólica. Então, fazendo a representação simbólica, vai ficar assim. P ou Q, então, R e S. Bom, eu tenho uma proposição do tipo condicional e aí eu vou colocar aqui toda a base que a gente precisa saber para poder fazer a resposta correta da questão, tá? Eu vou fazer algumas coisas para dar uma lembrada, para poder você dar uma revisada. Caso você já saiba, você já vai direto lá para a resolução final, né? Para a parte das alternativas. Mas aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Quando tem uma proposição do tipo condicional, esqueça isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai ficar guardado na memória. Quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma proposição se P, então Q. E aí eu faço a equivalência dessa proposição, eu posso fazer de 2 formas. Uma contrapositiva, que é negar ambas as proposições e trocar a ordem. Ou uma disjuntiva, que é você negar a primeira parte, trocar o se então pelo ou, tá? E manter a segunda parte. Nesse caso aqui, nas alternativas, a gente já vai ter uma noção. Se a questão manteve o se então ela fez uma contrapositiva. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que pegar essas proposições e fazer a negação de R e S, trazer para frente e mandar aqui, ó, a negação de P ou Q. Só que aqui eu tenho a negação de uma conjunção, que é o i, e eu tenho a negação de uma disjunção, que é o ou. Como que a gente faz isso? Quando eu tenho uma proposição do tipo P e Q, e eu aplico a negação, o que acontece com ela? Eu vou negar P, trocar o i, colocar um ou e negar Q, certo? Quando eu tenho uma disjunção, P ou Q, e a gente faz a negação, ficamos com não P e não Q. E é justamente isso aqui que a gente vai aplicar, tá? A gente vai aplicar esse conhecimento na nossa proposição. Então, a nossa proposição aqui vai ficar o seguinte, ó. Não R ou não S, então não P ou não Q. E agora a gente vai observar o seguinte, antes de ir lá para as alternativas, sair feito um louco, vamos observar os conectivos. Então, eu vou ter o sim então, em todos tem o sim então não vou me preocupar. Só que eu vou ter aqui primeiro um ou e depois um ou e lá no final eu vou ter um i. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Ó, o professor fazendo errado. Aqui vai ficar um i, né? Se é um ou, passa a ser um i. Então, eu vou em busca desses conectivos primeiro. Não me preocupo com as proposições em si. Primeiro, a gente vai em busca dos conectivos. Então, eu já sei que na sequência eu tenho que ter um ou. Pode ser essa aqui, que tem ou. Pode ser essa e pode ser essa. Vou marcar o que pode ser. Agora, eu vou observar o que tem o i. Aqui eu tenho ou. Aqui eu tenho o nem, tá? O nem quer dizer e não, tá? E aqui eu tenho mais. Então, esses 2 casos aqui são casos especiais. Olha só que legal essa questão. Essa questão é uma super revisão. Quando eu tenho o nem, certo? O nem quer dizer e não. O i mais não. Então, quando a gente olha aqui essa proposição, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar se ele fez a negação da proposição R, que é trabalho, vai ter que ficar não trabalho. Note que aqui ficou vou ao cinema ou não trabalho. Tanto faz a ordem aqui, tá? Eu posso ter não R ou não S, como eu posso ter, isso aqui é equivalente a não S ou não R. Então, ele pode ter colocado sim aqui o trabalho, tá? Esse aqui eu nem coloquei porque aqui ele colocou ou 2 vezes. Então, aqui está fora. Esse aqui ficou fora porque aqui é o i. A gente vai eliminando só pelos conectivos. Também está fora. Pode ser um dos 2. Pode ser um dos 2 aqui. Só que a gente vai observar se ele fez aqui a negação. Aqui, para estar correto, isso aqui tem que ser não S. Tem que ser não S. Quem é o meu S? Não vou ao cinema. Nesse caso aqui, ele está colocando que vai ao cinema, então ele fez a negação. Ele tirou o não. Colocou aqui o ou, que é a negação aqui desse i, e colocou não trabalho, que é a negação de R. Agora a gente vai ver aqui se ele fez a negação de P e fez a negação de Q. Então, ele colocou aqui, ó, não é terça, tá certo, fez a negação do P,
colocou aqui nem é quarta e não é quarta. Então fez a negação certinho, que é onde vai estar a nossa alternativa correta. Agora a gente vai observar a letra E. Estou com dúvida, vou observar a letra E para saber se está certo. Ele colocou aqui o não trabalho, fez aqui o não R, colocou o ou, só que aqui, ó, ele manteve S. Então aqui faltou ele colocar o não S, faltou ele tirar esse não para fazer a negação. Então nesse caso aqui, como ele manteve esse não, isso aqui vai estar errado. Então a alternativa correta na questão, letra D. Sendo P, a certidão foi elaborada e R, a publicação foi digitada, proposições lógicas, tem-se não P ou R e não R ou P. É equivalente. Então, ele quer trabalhar aqui com equivalência. Um detalhe, todas as vezes que você tiver esse abençoado aqui, ó, o ou, e estiver falando de equivalência, ele vai virar uma condicional. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, quando a gente tem uma proposição tipo condicional, se P, então Q, presta atenção o que acontece. Você tem dois tipos de forma de equivalência. Ou você faz uma contrapositiva ou você faz uma disjuntiva. E a disjuntiva, como é que ela funciona? Você nega a primeira parte e mantém a segunda. Só que esse sim, então, ele desaparece e vira o ou. O que a gente vai fazer é o contrário. A gente vai pegar essa proposição está não P ou R, e vai voltar ela para um condicional. Então, vai ficar P, então R. Então, primeiramente, eu vou ter aqui, eu vou colocar até maiúsculo, P, então R, tá? E a minha outra proposição, vou fazer a mesma coisa, ó. Não R, deixa tudo maiúsculo aqui. Não R ou P, quem que vai ficar? Vai ficar R, então P. E aí eu vou reescrever essa minha proposição, vou reescrevê-la, vai ficar o seguinte, vai ficar P, vou colocar minúsculozinho aqui, tá? Para a gente não confundir. P, então Rzinho minúsculo e R, então P. E essa é justamente a definição de uma bicondicional. Uma bicondicional são duas condicionais ligadas por uma conjunção, pelo I, tá? Se P, então R, e se R, então P. Aqui nós vamos escrever como P, se e somente se R, e agora nós vamos procurar dentro do texto. Eu tenho aqui um se e somente se, vamos ver se eu tenho aqui, ó, se e somente se em outro lugar, só que a gente tem que lembrar o seguinte, eu vou manter exatamente o que está aqui. A certidão foi elaborada, então aqui ficou, a certidão foi elaborada, eu tenho a proposição P, e do outro lado a publicação foi digitada. Note que aqui nesse caso aqui é um ou, está fora, não é um condicional, aqui também seria um condicional, está fora, aqui ele colocou não. Então isso aqui eliminou a alternativa correta da questão, letra D. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase Ana é dentista ou não fez universidade é. Nós temos aqui uma disjunção ou, proposições do tipo P ou Q, para fazer a negação é bem simples. Troca o ou pelo I e nega ambas as proposições. Então vamos fazer essa negação na própria frase. Tira esse ou, coloca um I, nega Ana não é dentista, no caso, e aqui, ó, como ele já tem um não, para fazer a negação basta remover. Então a nossa frase vai ficar Ana não é dentista e fez universidade. Vamos procurar nas alternativas. Ana não é dentista e fez universidade, vai estar aqui na letra C, ó. Ana não é dentista e fez universidade. Pode marcar e seguir para a próxima questão. Questão 106 da IBFC diz o seguinte, é uma questão sobre álgebra de proposições. A álgebra de proposições é basicamente o cálculo que você faz com os conectivos. Normalmente você vai estar utilizando aqui disjunção e conjunção. Olha só como é que a gente resolve esse problema. Nós temos aqui a expressão 1, que me dá um certo cálculo, onde nós vamos considerar o nosso ou vai ser a nossa soma, tá? A gente vai usar um sinalzinho de mais, e o nosso i a gente vai considerar como sendo uma multiplicação. A gente vai usar o sinalzinho de vezes, vai trocar aqui, vai ficar assim, ó. P vezes R, vou colocar até maiúsculo. Ou nosso ou, quem que vai ser o nosso ou? O nosso ou vai ser a soma. Mas o não P, o jeito melhor da gente trabalhar com ele é colocando aqui em cima um tracinho, uma barrinha, para representar a negação da proposição P. E o nosso I aqui vai ser vezes. Note que se a gente tem uma multiplicação e o R, ele está multiplicando aqui o P e o R também multiplica o não P, a gente pode colocar em evidência. Então, vou ter R que multiplica P mais não P. Aí agora eu vou voltar aos conectivos. Então vai ficar R, quem que é a minha vez? Quem que é o meu sinal de vezes aqui? É o nosso I, a nossa conjunção. E aqui vai ficar P ou não P. O nãozinho eu vou colocar até o tio, não P.
E aí, existe uma propriedade, vou aplicar direto, tá? Só lembrando que o foco da resolução de questões não é dar uma aula completa, mas eu vou aplicar uma propriedade aqui que diz o seguinte: quando a gente tem uma proposição P que está conectada através do conectivo da disjunção com a sua negação, ela vai ser uma tautologia. Então, aqui nós temos uma tautologia, vou colocar assim, tautologia. E quando nós temos uma tautologia na álgebra de proposições, isso aqui vale 1. Então, eu tenho R e 1. Lembrando que o nosso I é o nosso vezes, né? R vezes 1 vai dar o nosso próprio R. Então, aqui nesse caso, quando a gente aplicar a álgebra de proposições, o resultado dessa expressão 1 vai ser o próprio R, só o R, certo? O P foi absorvido aqui pelo não P. De forma análoga, no E2, esse Q vai ser absorvido pelo não Q e o resultado vai ser S. Então, nós vamos ter aqui que juntar o E1 com o E2. Então, nós vamos ter R e S como sendo resposta. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra E. É um assunto que não cai com tanta frequência nos concursos. Algumas bancas colocam, é raro. Então, não é um assunto que eu diria assim, eu devo ficar paranoico porque caiu uma questão de álgebra de proposições. Não, foca no que cai mais, tá? Às vezes uma questão não vai ser o suficiente para te derrubar uma prova, desde que você faça todas as outras muito bem. Então vamos para a nossa próxima resolução, que vai ser a questão 107. A questão 107, ela trabalha com um assunto chamado argumentação lógica. A argumentação lógica vai requerer que você tenha um domínio, né, que você tenha um conhecimento da parte de tabela-verdade e também da parte de proposições categóricas. Mas eu vou fazer aqui no passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender a questão. Considerando que as premissas seguintes são verdadeiras, analise o item. O que são as premissas? As premissas, elas são as proposições, só que ela pode ser simples ou composta. Então, quando você tem um conjunto de premissas, vai te levar uma conclusão, que vão te levar a uma conclusão, ela é chamada de argumento. Então, você tem aqui, nesse caso, ele está me dando as premissas e a gente vai questionar se essa conclusão que ele está me dando, ela vai ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, nós vamos ter um argumento válido. Se ela for falsa, o argumento é inválido. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer. Aqui no item 1, nós vamos ter aqui uma proposição composta do tipo condicional. Como é que você sabe que é condicional? Porque tem um conectivo aqui sim, então. Temos uma proposição simples e temos uma conclusão. A conclusão, normalmente, nós vamos ter aqui a palavrinha logo na frente. Logo, sempre nós temos aqui o logo na frente, indicando que o que eu estou colocando depois do logo é minha conclusão. Então, aqui no primeiro item, nós temos uma proposição composta, onde nós precisamos usar aqui essa proposição simples. Aqui a gente chama de P1, é uma premissa, tá? Não necessariamente a premissa tem que ter só proposições simples. Nesse caso, eu tenho uma proposição composta. Aqui é a minha premissa 2 e aqui vai ser minha conclusão. Se quando eu juntar a minha premissa 1 com a premissa 2 me leva à minha conclusão, isso eu chamo de argumento. Se minha conclusão ela for verdadeira, o argumento é válido. Se minha conclusão for falsa, ele é inválido. Então, a nossa questão ela gira em torno disso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa proposição e vai analisar. Bom, Carlos não passou no exame, isso aqui tem que ser verdadeiro. Porque na argumentação lógica, as premissas, todas as premissas são verdadeiras. Então, tanto o P1 quanto o P2, eles vão ser verdadeiros. O que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso é a conclusão. Então, aqui é uma premissa que é verdadeira e aqui eu tenho também uma premissa que é verdadeira. Só que essa daqui é composta e essa daqui é simples. Essa simples eu vou usar ela aqui dentro. Como aqui ele está dizendo que passou no exame e eu sei que o que é verdade é que ele não passou, eu vou dizer que esse item aqui é falso. Que essa proposição simples que ele passou no exame é falso. Aí, por que a gente chama de métodos decorrentes da tabela verdade? Porque se a gente monta a tabela verdade, duas proposições P e Q, levando aqui a uma condicional. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e eu vou ter aqui falso com falso. Quando eu coloco aqui a nossa tabela verdade, verdadeiro com falso gera um resultado falso. E aqui eu vou ter verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Presta bem atenção nessa linha aqui. Essa linha, ela vai me dar o resultado falso.
E como isso aqui é uma premissa, e todas as premissas de um argumento elas são verdadeiras, significa que eu não posso ter essa linha aqui nessa primeira premissa, nesse sim então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sim então e eu vou dizer o que eu vou ter de valor lógico para essa proposição aqui. Carlos é advogado. Carlos é advogado tem que ser uma proposição lógica falsa. Por que ela tem que ser falsa? Porque quando você tiver falso e falso no teu condicional, o resultado lógico é verdadeiro. E aí você mantém o teórico aqui da parte de argumentação. Aí quando a gente analisa aqui que Carlos é advogado é algo falso, a conclusão, qual é a minha conclusão? Que Carlos não é advogado, certo? Carlos não é advogado, isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, então, meu argumento é válido. O primeiro argumento, a gente vai considerar como válido. Aí vamos fazer o mesmo processo com o segundo. Só que o segundo argumento, nós não temos uma condicional, nós temos uma disjunção, nós temos um ou. Aí vale a pena colocar aqui a tabela verdade do ou. A tabela verdade do ou só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. No restante dos casos, ela vai ser verdadeira, para a gente poder aplicar. Eu tenho aqui uma proposição composta, que é a premissa 1, e eu tenho uma proposição simples, que é a minha premissa 2. A gente vai analisar se essa conclusão aqui ela é verdadeira ou falsa. Felipe não joga futebol. Então, se Felipe não joga futebol é verdadeiro, quando a gente coloca aqui que Felipe joga futebol, isso aqui vai ser falso. Então, a gente colocou aqui falso. Para que essa premissa 1 ela continue sendo verdadeira, obrigatoriamente, Maria assiste a TV tem que ser algo verdadeiro. Por que tem que ser verdadeiro? Para quando você aplicar na tabela verdade, verdadeiro com falso, lá no seu ou, ó, na tua disjunção, verdadeiro com falso, o resultado lógico é verdadeiro. Então você já sabe que Maria assiste a TV. Qual é a conclusão? A conclusão é que ela não assiste. Então essa conclusão é um item falso. Você vai colocar que isso aqui é inválido. Então por enquanto você tem o argumento 1 válido, o argumento 2 inválido. E o terceiro? O terceiro ele está usando aqui uma proposição categórica. Todo triângulo é polígono. Então, todos os triângulos, eu vou colocar um Tzinho aqui, eles vão ser subconjuntos aqui dos polígonos. Todo triângulo é um polígono. Existe polígono que tem lados de medidas iguais. Então, dentro dos polígonos, você vai ter duas classificações. Eu vou colocar o triângulo aqui no meio. Você vai ter os polígonos que têm medidas iguais e você vai ter os polígonos que têm medidas diferentes. E o triângulo está aqui. Todo triângulo é polígono. Então, o triângulo ou ele vai estar aqui, ou ele vai ter medidas iguais, ou ele vai ter medidas diferentes, mas ele vai estar dentro desse conjunto aqui dos polígonos. Essa é a ideia da questão. Aí aqui ele garante, ó, todo triângulo tem lados de medidas iguais? Não necessariamente. Não tem como eu, com essas informações aqui, não tem como você comprovar. Então você fala que o argumento é inválido. Então você vai considerar aqui que não tem como colocar aqui que todo triângulo tem lados iguais. Você ficou com o argumento 1 válido, 2 inválido e o 3 também vai ser inválido. Logo, nesse caso aqui, quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que somente um é válido. A alternativa correta da questão, letra E. Uma pessoa procura por um argumento dedutivo a partir de duas premissas listadas abaixo. O que vem a ser um argumento dedutivo? Tá? Eu coloquei aqui do lado a definição do que vem a ser uma dedução. A dedução é um tipo de raciocínio que parte de uma proposição geral, referente a todos os elementos de um conjunto. Então, a gente vai partir de um geral e concluir com uma proposição particular, referente à parte dos elementos de um conjunto, que se apresenta como necessária, ou seja, que deriva logicamente das premissas. Então, nós vamos partir aqui de algo geral para algo particular. Toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo. Então, a gente vai representar isso aqui na forma de diagrama. Então, se eu tenho uma quantidade física, que eu vou colocar como QF, se for uma quantidade física, ela vai poder ser medida por algum dispositivo. Medida por algum dispositivo. Vou colocar média. Não se consegue medir o amor com um dispositivo, tá? Então, se você não consegue medir o amor com um dispositivo, significa que ele vai estar aqui fora, tá? Eu vou considerar aqui o amor.
O amor, ele não pode ser medido por algum dispositivo, então ele não vai estar dentro desse diagrama aqui. Agora vamos analisar as conclusões. A pessoa estabelece então duas proposições na forma de conclusões possíveis. Conclusão 1. O amor não é uma quantidade física, é uma conclusão correta, porque se ele fosse uma quantidade física, ele estaria aqui dentro, vou colocar só um azinho, e ele poderia ser medido por algum dispositivo. Então, no caso, ele não é uma quantidade física. Essa conclusão é uma conclusão que tem uma dedução válida. 2. Nem toda a quantidade física pode ser medida por algum dispositivo. Isso aqui não é válido, tá? Isso aqui tá errado, porque toda a quantidade física pode ser medida por algum dispositivo. Partindo do princípio da lógica dedutiva, assinale a alternativa correta. Ambas conclusões são deduções válidas? Não. Apenas a conclusão 1 é uma dedução válida? Sim. A alternativa correta da nossa questão vai ser a letra B. A 2 não é válida e nenhuma também estaria errada, porque a conclusão 1 é uma conclusão válida. Em relação à lógica da argumentação, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Os argumentos podem ter apenas uma premissa ou várias, contudo, só haverá uma conclusão. Tá? Quando a gente fala de argumentação lógica, você pode ter aí premissa 1, premissa 2, premissa 3, você pode ter N premissas, né? Vou colocar aqui reticências e vou colocar aqui um PN, que vão gerar uma conclusão. Se o argumento ele for válido, você vai ter uma conclusão que ela é verdadeira. Se o teu argumento ele for inválido, a conclusão vai ser falsa. Então, você pode ter apenas uma premissa, levando aí a uma conclusão. Essa premissa pode ser uma proposição simples ou composta. Se você tiver duas premissas, P1, P2, que gerem uma conclusão, aí aqui você tem um argumento especial, que a gente chama de silogismo, tá? Normalmente você vai ter o silogismo categórico, que é aquele todo, nenhum ou algum para trabalhar, mas aqui nesse caso ele quer só o conceito. Os argumentos podem ter uma premissa ou várias, contudo, só haverá uma conclusão. Alternativa correta da questão, letra D. Eu vejo você na resolução da questão 110. Considere a seguinte sentença: se o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política da diretoria, então o presidente conseguirá ser reeleito. Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta, uma correta conclusão referente à sentença. Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele vai me dar informações e ele quer saber se a conclusão que ele tira após essa informação ela vai ser verdadeira. Por exemplo, caso o presidente não exonere o secretário, ele não será reeleito. Então, essa é a conclusão. A gente precisa verificar se essa conclusão ela está sendo verdadeira ou não, para poder o nosso argumento ser válido. E aí, como é que a gente faz isso? Esse conteúdo ele depende muito da parte de tabela verdade. Então, você vai construir a tabela verdade da condicional, coloca aqui duas proposições, faz o condicional entre elas, para a gente poder utilizar na resolução. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui a única linha que o resultado lógico é falso, o restante vai ser verdadeiro. E é baseado nessa linha que a gente vai fazer nossa resolução. Então, eu vou marcar aqui, ó, quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda falsa, o resultado lógico é falso. Aí vamos analisar o que ele me deu. Caso o presidente não exonere o secretário. Como aqui eu tenho o condicional, certo? Aqui é a minha proposição P, e aí nessa proposição P ele está me dando a negação dela. O presidente exonerar. No caso, como ele está falando que ele não exonerou, então significa que ele está me dando algo falso, que vai me levar aqui a um resultado aqui no meu condicional. E ele está garantindo que ele não será reeleito. Só que se a minha primeira parte do condicional for falsa, ó, primeira parte do condicional falsa. Tenho duas opções. Independente do que aconteça na segunda parte, independente do que tem aqui, o presidente ele conseguir ou não ser reeleito, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, quando isso acontece, quando eu tenho duas possibilidades, ele ser ou não reeleito, se eu colocasse aqui, ó, verdadeiro, o resultado lógico seria verdadeiro. Se eu colocasse falso, o resultado lógico também seria verdadeiro. Então, eu não consigo concluir com toda a segurança que ele vai ser reeleito. Então, isso aqui está fora. O caso B. Caso o secretário seja exonerado sem que haja pressão política. Só que a ideia aqui na questão é que o presidente ele vai exonerar o secretário por causa da pressão política. Então, quando eu coloco que é sem a pressão política, isso aqui passa a ser falso. E aí eu caio na mesma situação.
o presidente não será reeleito, eu não consigo dizer se ele vai ou não ser reeleito. Então, isso aqui está fora. Ele pode ser reeleito, como pode não ser. E a letra C. Não houve pressão. Ó. Se não houver pressão política, significa que essa primeira parte aqui, ó, se não houve pressão política, essa primeira parte vai ser falsa. Tudo bem, vamos cair na mesma situação. Mas olha só o que diz a nossa conclusão. O presidente pode ser. Por que ele coloca aqui que pode ser? Porque ele pode ser ou não. Tá? O presidente conseguirá ser reeleito? Pode ser. Vai ser verdadeiro. Se ele também não for reeleito, também vai ser verdadeiro. Por isso que, nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra C. E a letra D diz que a reeleição do presidente está necessariamente vinculada à exoneração do secretário. Tá? Mas ela está vinculada, ó, o presidente... Se o presidente exonerar o secretário por causa da pressão política, então tem que ter aqui também a pressão política para que seja necessariamente. Nesse caso, não é só pela exoneração, tem que ser exoneração e tem que ter sido por causa da pressão política. Por isso que a alternativa correta nessa questão vai ser aqui a letra C. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre a lógica e estrutura argumentativa. Estão corretas as afirmativas. Então, vamos analisar uma a uma e verificar quais estão corretas. Uma estrutura argumentativa é constituída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Está certo. Nós podemos ter apenas uma premissa, gerando aqui uma conclusão, ou eu posso ter várias premissas. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, até uma premissa N, aí, quantas a gente tiver gerando a conclusão. Então, o item 1 é um item que está correto. Se o item 1 está correto, a gente já pode eliminar a letra B. Apenas, 3 apenas, a gente já pode eliminar. 2 e 3 apenas também, porque ele não colocou o item 1. Então, nós vamos ter como resposta ou a letra A ou a letra B. Se não quisermos nem olhar a última, a gente nem olha. Mas olha só o que tem escrito na última, na terceira. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida? Não. Para que nós tenhamos aqui uma estrutura argumentativa, a gente pode ter ela apenas com uma premissa e uma conclusão. Então, aqui também estaria errado. E o item 2. Caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseia nela será inválida. Ó, aqui nós temos uma diferença entre uma proposição falsa e verdadeira e uma premissa ser válida. Quando a gente trabalha com argumentação, às vezes as premissas são absurdas, mas a conclusão ainda assim ela é válida. Eu vou colocar aqui um exemplo. Ó, premissa 1, toda planta tem pernas. Eu não conheço nenhuma planta que tenha perna, mas se a questão colocou que toda planta tem perna, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se é planta, então nós vamos ter aqui que vai estar dentro do grupo que tem pernas. Premissa 2. A laranjeira é uma planta. Então, a laranjeira vai estar aqui dentro desse conjunto, tá? Conclusão. A laranjeira tem pernas? Sim. Essa conclusão, ela é válida, tá? Válida. Válido é diferente de ser verdade, tá? Eu sei que laranjeiras não têm pernas, mas quando a gente fala de validade e fala de veracidade, são coisas diferentes, beleza? Então, nesse caso, esse item 2 foi uma grande pegadinha da questão, ele vai estar errado. E aí, a alternativa correta da questão vai ser a letra A. É o item 1 apenas. Se Carlos é atleta, então treina bastante. Se Carlos treina bastante, então não tem tempo para se divertir. A conclusão desse argumento é... Então, nesse caso, nós temos a aplicação do conhecimento de argumentação lógica. Dentro da parte de argumentação lógica, nós temos um tópico chamado implicações lógicas. E nesse caso, nós vamos ter uma implicação lógica do tipo 2. E como que a gente resolve esse tipo de problema de maneira rápida? A gente vai trabalhar aqui como se fosse um dominó. Lembra como é que trabalha lá, como é que se joga um dominó? A gente pega peças que têm o mesmo número. Então, se tem um 2 aqui, a gente une com o 2. Se tem um 5, a gente une com o 5 e assim sucessivamente. Só que a gente vai pegar essas proposições e, ao invés de escrever ela desse jeito, a gente vai simplificá-las e escrever de forma simbólica. Então, aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de T. Ó. Se Carlos é atleta, vou lembrar aqui do atleta, ele treina bastante. Vou pegar o T do treina. Aqui continua tendo treina, então aqui vai ser a minha proposição T. Aqui, como tem esse não, eu vou colocar não D, não se divertir. Basta pegar uma letra para você lembrar da proposição.
Então, se Carlos é atleta, então ele treina, é a minha primeira proposição. E a minha segunda proposição é se ele treina, então ele não se diverte. E agora a gente vai trabalhar como se fosse um dominó. Então, vou fechar essas peças aqui. Aqui eu tenho a primeira peça do meu dominó. E aqui eu tenho a minha segunda peça do dominó. Agora a gente vai unir essas duas peças para poder chegar à nossa conclusão. Como é que a gente vai fazer essa união? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se é atleta, então treina. E se ele treina, não precisa colocar novamente igual aqui, ó, 2 e 2. Então ele não se diverte. Qual que vai ser a nossa conclusão? A nossa conclusão vai ser, se ele é atleta, então ele não se diverte. Nós vamos escrever essa conclusão como resposta. Eu vou colocar ela aqui em cima. Se é atleta, então não se diverte. Como aqui eu tenho uma proposição do tipo condicional, o que pode acontecer, e isso algumas bancas gostam de fazer, é ele pegar essa resposta aqui e aplicar uma equivalência para que você procure. Nesse caso, nessa questão não foi feito, mas ele poderia aplicar aqui uma equivalência da condicional. A condicional ela admite dois tipos de equivalência. É sempre importante, numa prova de raciocínio lógico, você saber tudo sobre a proposição condicional. Equivalência aqui pode ser a contrapositiva, que você inverte as duas proposições e nega, ou uma adjuntiva, onde você negaria a primeira parte, trocaria o cientão pelo ou e manteria a segunda parte. Como aqui todo mundo é cientão, já sei que ele não fez disjuntiva, que normalmente não acontece quando você tem uma implicação lógica do tipo 2. As respostas são todas do tipo condicionais. Mas ele poderia ter pego essa proposição e ter escrito assim, ó, de, então não há. Ele poderia ter aplicado aqui essa contrapositiva, que é quando você inverte as proposições e nega dos dois lados. Como o de já tem um não, você tiraria, e o a você colocaria aqui a negação. Agora, onde é que vai estar a nossa resposta? Nossa resposta, nós vamos ter aqui, se é atleta, vamos ver por onde ele começa. Todos aqui ele começa falando em atleta. Então, a gente já sabe que tem que ser, se Carlos é atleta, pode ser essa ou essa. Então, não tem tempo para se divertir. Note que a gente vai manter aqui o não de. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra B. Se o aeroporto está fechado, então os voos estão atrasados. Os voos não estão atrasados. Isso implica em que? Olha só. Essas duas proposições que nós recebemos, tanto a proposição simples, que é essa daqui, ela é verdadeira, quanto essa proposição composta como um todo, ela tem que ser verdadeira também. E aí, o que a gente vai fazer? Como eu quero saber o que implica, a gente vai montar a tabela verdade dessa proposição condicional. Colocamos aqui todas as possibilidades de valores lógicos. Já já você vai entender por que é bom montar essa tabela verdade. Colocamos aqui a condicional entre P e Q, entre essas duas proposições. Só temos uma possibilidade de ser falso, o restante dos casos é verdadeiro. E agora a gente vai partir para a análise. O que vai ser a nossa análise? A gente vai pegar essa proposição aqui, que é uma proposição verdadeira, e vai jogar dentro dessa proposição composta. Só que quando a gente joga dentro dessa proposição composta, essa proposição condicional, olha só o que acontece. Os voos estão atrasados. Ele coloca aqui que os voos estão atrasados. Então, essa proposição é falsa. Aí eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar dois valores lógicos e jogar na tabela. Esse valor lógico que é falso, então pode ser essa daqui ou essa. Só que essa minha proposição como um todo, toda essa proposição aqui, ela tem que ser verdadeira. Então, eu tenho que ter essa última linha como resposta. O que vai obrigar a minha primeira parte a ser falsa. Então, eu já estou dizendo o seguinte, ó. Se o meu consequente ele for falso, o meu antecedente também tem que ser falso para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Essa é a lógica desse tipo de questão. Então, eu vou colocar aqui, ó, o aeroporto está fechado é uma proposição falsa. Isso aqui é falso. Como que eu faço para essa proposição ficar verdadeira? Eu quero que isso aqui fique verdadeiro, então eu faço a negação. Então, eu vou colocar aqui, o aeroporto não está fechado, é a minha proposição verdadeira. Opa, é a minha proposição verdadeira. E sendo ela a minha proposição verdadeira, é o que eu quero, é a minha implicação. Então, esse implica aqui que ele está colocando é você descobrir qual é o valor lógico dessa proposição. Essa proposição aqui, ela tem um valor lógico falso, e se eu quiser que ela fique verdadeira, eu tenho que fazer a negação. Fazendo a negação, eu vou colocar o seguinte, olha, o aeroporto não está fechado. Essa é a minha alternativa correta, letra D.
Se Carlos não faltou ao serviço, então Ana não completou o arquivo. Se João não fala inglês, então José é intérprete, Beatriz é francesa ou Carlos não faltou ao serviço. Ora, Ana completou o arquivo e João não fala inglês. Logo, que tipo de questão é essa? Nós estamos diante de uma questão de implicação lógica. E para resolver as questões de implicação lógica, é extremamente importante que você conheça a tabela verdade, né? A composição da tabela verdade. Saiba montar a tabela verdade de uma conjunção, de uma disjunção, de um condicional para poder aplicar dentro desse tipo de questão. Então, eu vou te mostrar como é que resolve esse tipo de pergunta. Primeira coisa que você vai fazer, para ficar mais fácil, você vai pegar essas informações e vai listar. Então, aqui você tem a premissa 1, a premissa 2, a premissa 3 e a premissa 4, ou proposições, certo? Todas elas têm que ser verdadeiras. Então, a gente vai colocar aqui um Vzinho em todo mundo. E aí, por onde é que eu começo a minha resolução? Você vai olhar, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte, se existe uma proposição simples. Então, você vai matar lá, primeira coisa, proposição simples. Existe alguma proposição simples? Não, não existe, professor. E agora? Para onde é que eu vou? Agora você vai olhar se existe uma proposição do tipo conjunção que seja verdadeira, certo? Uma conjunção, porque aí sim a conjunção vai te dar a oportunidade de começar a fazer a questão. Então, como eu tenho uma conjunção que é verdadeira, olha só o que isso acarreta, né? Qual que é a implicação. Por isso que esse tipo de questão é chamado de implicação lógica. Ele acarreta que quando a gente monta a tabela verdade, vou considerar aqui duas proposições, P e Q, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quando a gente faz a conjunção entre essas duas proposições, a única opção que vai me dar um resultado lógico verdadeiro é se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, eu já estou garantindo aqui o seguinte, olha, essa proposição, para que ela seja verdadeira, tanto essa daqui, Ana completou o arquivo, quanto João não fala inglês, são proposições verdadeiras. E aí é o nosso pontapé inicial. Nós vamos considerar essas duas proposições verdadeiras. Vamos colocar aqui em cima um Vzinho e vamos começar a trabalhar. Agora sim a gente consegue começar a trabalhar. Então, verdadeiro com verdadeiro, tá? Como aqui é uma conjunção, é o I, é a única condição que vai me dar verdadeiro. Aí o que eu vou fazer a partir daqui? Agora a gente vai procurar dentro das outras proposições informações a respeito de Ana e de João. Então, vamos procurar. Eu vou ter aqui, ó, Ana não completou o arquivo, só que a gente sabe que ela completou. Ana completou o arquivo. Então, isso aqui vai ser falso. A gente vai colocar um F. Vou tirar isso aqui. Essa informação, ela é falsa, pois essa daqui é verdadeira. Agora, a gente vai procurar a respeito do João. João não fala inglês. Então, ele colocou exatamente igual. Então, é uma informação verdadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar qual é o tipo de proposição que eu tenho. Eu tenho uma proposição do tipo condicional, tanto em P1 quanto em P2. Então, eu vou montar a tabela da condicional aqui. Se P, então Q. E aí, só essa linha aqui vai me gerar um valor lógico falso, um resultado falso. O restante é verdadeiro. Vou passar um traço aqui para a gente não misturar. Essa daqui é da conjunção, essa daqui é do condicional. E eu vou aproveitar e já vou fazer logo essa daqui, que é uma disjunção. P ou Q. Então, a disjunção só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. O restante dos casos, ela vai ser verdadeira. Tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aplicar esse conhecimento aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um marca-texto amarelo. Se eu sei que essa proposição é falsa e a proposição composta tem que ser verdadeira, eu consigo descobrir qual é o valor lógico disso aqui. Por que eu consigo descobrir? Porque eu já tenho duas coisas. Eu quero que a minha proposição condicional seja verdadeira e eu já sei que a segunda parte é falsa. Se eu considerar essa linha aqui, que a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado lógico é falso. E isso eu não quero. Essa é a situação que eu não vou querer. Eu quero essa daqui, ó, que o resultado lógico fique falso quando eu tenho a segunda parte falsa. E para que isso aconteça, a primeira parte é falsa. Então, a gente vai colocar aqui em cima um Fzinho. João não faltou ao serviço, é algo falso. Então, o que é que vai se tornar verdadeiro? Se eu quiser que isso aqui se torne verdadeiro, se eu quiser que essa proposição ela se torne verdadeira, colocar um Vzinho, é só fazer a negação. Então, vou colocar assim, ó, Carlos faltou
ao serviço. Essa é a informação verdadeira. Então, essa informação é a que eu vou precisar para jogar aqui dentro das alternativas para poder resolver a questão. Eu preciso das informações verdadeiras, então eu não vou marcar essa falsa. Eu vou pegar isso aqui, ó, isso aqui que eu vou precisar para jogar aqui dentro das alternativas. Com relação agora a José é intérprete, tem como eu descobrir qual é o valor lógico? Nesse caso, eu tenho a primeira parte verdadeira e a minha proposição composta verdadeira. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso ter essa segunda linha aqui. Deixa eu apagar esse amarelinho aqui para a gente observar. Deixa eu tirar essa parte aqui amarelinha. Observar aqui na minha condicional. Então, na minha condicional, deixa eu colocar a caneta e agora eu vou circular de preto. Se eu já tenho a primeira parte verdadeira, ou vai ser essa ou vai ser essa. Só que se eu colocar falso na segunda parte, o resultado lógico é falso. Isso aqui não queremos. Então, obrigatoriamente, a gente vai colocar verdadeiro. Então, vamos colocar aqui José é intérprete, é algo verdadeiro. Aí, com essas informações que nós temos, nós vamos descer aqui para P3 e analisar. Carlos não faltou ao serviço. Que tipo de informação é essa? Verdadeira ou falsa? Falsa. Está aqui ela aqui em cima. A gente joga aqui um falso. Qual é a informação que eu tenho que colocar aqui em Beatriz é francesa? Preciso colocar verdadeiro, para que eu tenha um resultado lógico verdadeiro. Olhando aqui na nossa disjunção, que é essa proposição aqui, ó, vou até circular ela, vou colocar um retângulo, para que ela seja verdadeira, sabendo que a segunda parte é falsa. Segunda parte, quando eu falo, é isso aqui, ó, Carlos não faltou ao serviço. Essa segunda parte, ela está sendo falsa. Como eu quero que o resultado lógico seja verdadeiro, obrigatoriamente a primeira parte é verdadeira. Então, eu já sei que Beatriz é francesa, é uma informação verdadeira. Beleza, feito isso aqui, analisei tudo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações, que nós obtivemos das proposições simples e vamos jogar aqui dentro. Carlos faltou ao serviço? Aí eu vou olhar, Carlos faltou ao serviço é uma informação verdadeira. Tá, José não é intérprete? José é intérprete, ó. Quando eu coloco lá que ele não é, é algo falso. Aí eu recorro novamente aqui à tabela verdade. A gente vai aplicar ela tanto para pegar as informações, quanto para descobrir qual é a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a informação que gere um valor lógico verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, é a correta. Se for falso, não é. Como eu tenho verdadeiro e falso, e aqui é uma conjunção, ó, verdadeiro e falso, na minha conjunção, que é o i, eu vou ter o resultado lógico falso. Então, não é o que eu quero. Vou riscar. José é um intérprete? É sim, ó, tá aqui, ó, José é o intérprete. Então, a gente vai colocar verdadeiro. Aqui eu tenho uma conjunção novamente. Beatriz não é francesa, é algo falso. Eu estou vendo aqui que ela é francesa. Então, isso aqui também vai estar errado. Mesma forma do de cima. Carlos não faltou ao serviço. É uma informação falsa. Só que dessa vez eu tenho um ou. Eu tenho uma disjunção. Beatriz não é francesa, também é uma informação falsa. Então, falso com falso, na minha disjunção, resultado lógico falso. Não é o que eu quero, vai sobrar a letra D. Ana completou o arquivo. Aí vamos ver se Ana completou o arquivo. Como eu coloquei aqui que Ana não completou o arquivo, é algo falso, tá? Ana não completou. Foi a última coisa que a gente recebeu, né? Ana completou o arquivo, tá aqui. Vou pegar aqui verdadeiro. Vou trazer para cá. Vou colocar aqui em cima. Isso é verdade. Estão ligados por uma conjunção que é o i. E Beatriz é francesa também é verdade. Então, verdade com verdade. Resultado lógico é verdadeiro. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra D. Se o concurso não é difícil, então matemática é difícil. Por outro lado, ou matemática não é difícil, ou Paulo não gosta de matemática. Daí conclui-se que se Paulo gosta de matemática, então estamos diante de uma questão de implicação lógica. Qual é o caminho para resolver esse tipo de questão? A gente vai montar as proposições uma embaixo da outra para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente vai montar elas da seguinte forma. Primeira proposição, ou primeira premissa, no caso. Se o concurso não é difícil, então matemática é difícil. Segunda, ou matemática não é difícil, ou Paulo não gosta de matemática. E a terceira, tá? Como ele está me dando aqui uma proposição simples, é por ela que nós vamos começar. Então, essa proposição é verdadeira, assim como as proposições compostas também são verdadeiras. E qual é o objetivo nesse tipo de questão? Nós temos que descobrir todos os valores lógicos das proposições simples. Com os valores lógicos das proposições simples, a gente vai nas alternativas e vai fazer uma composição de uma proposição composta que o resultado lógico seja verdadeiro.
como nós temos aqui nas proposições que foram fornecidas, uma proposição do tipo condicional, que é essa daqui, um sim então, vou marcar ela, ó, um sim então é um condicional, e nós temos aqui um ou, que é uma disjunção exclusiva. Então, nós vamos começar fazendo a tabela verdade dessas duas proposições. Então, vou considerar aqui proposição P e Q, proposição genérica, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Vou fazer o meu condicional, proposição se P, então Q, só tem uma linha falsa, as demais linhas são verdadeiras. Vou fazer a minha disjunção exclusiva, que é o meu ou P ou Q, que é o Vzinho cortado. Quando eu tenho os dois iguais, o resultado lógico é falso. Então, eu tenho esses dois resultados lógicos falsos e eu vou ter esses dois aqui verdadeiros. Pronto, montei a minha tabela verdade. Com a tabela verdade, agora a gente vai aplicar dentro das informações que ele deu aqui, das proposições. Como que é feita essa aplicação? A gente vai pegar essa informação, essa primeira informação, Paulo gosta de matemática, vai procurar se em P1 ou em P2 tem alguma coisa falando sobre Paulo, tá? Se o concurso não é difícil, então matemática é difícil. Ou matemática não é difícil, ou Paulo, olha aqui, ó, ou Paulo não gosta de matemática. Só que nós sabemos que Paulo gosta de matemática. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar que essa informação é falsa, essa informação aqui ela é falsa, e para que essa proposição composta fique verdadeira, a gente vai olhar aqui o seguinte, ó, eu quero que essa proposição aqui, que é o meu ou, ela seja verdadeira. Então, eu tenho duas opções. Só que eu já sei que a segunda parte é falsa. Então, eu já tenho essa segunda parte aqui que é falsa, e aí a primeira parte tem que ser verdadeira. Para que seja verdadeiro, um dos dois tem que ser verdadeiro. Então, matemática não é difícil, é uma informação que a gente vai considerar como verdadeira. Sabendo que essa informação é verdadeira, a gente vai procurar em algum outro ponto, alguma coisa que esteja falando de matemática. Só que nós temos aqui que matemática é difícil. Essa informação, ela é oposta a essa aqui. Então, a gente vai colocar que é falso. Então, a gente vai vir aqui nessa informação e vai colocar aqui em cima um Fzinho. Agora, a gente vai trabalhar com um condicional. Vou trabalhar com um condicional que eu quero a resposta verdadeira, então eu tenho três opções. Tenho três opções para que a minha resposta seja verdadeira. O meu valor lógico do meu condicional seja verdadeiro, né? Na verdade. Aí eu vou procurar qual é o valor lógico que eu tenho que colocar aqui, que eu junto com esse aqui que já é falso e dá o resultado verdadeiro. Então eu já sei que a segunda parte é falsa, eu tenho essa opção e essa daqui. Só que se eu colocar verdadeiro na primeira parte, o resultado lógico fica falso. Isso aqui eu não quero. Então, eu vou colocar que a primeira parte é falsa. O concurso não é difícil, é uma informação falsa. E para que essa informação ela fique verdadeira, o que a gente faz? A gente nega. Então, a gente coloca assim, ó, o concurso é difícil. Essa informação que eu estou colocando, ela é a negação dessa proposição aqui. Sendo ela a negação dessa proposição, o valor lógico dessa proposição aqui é verdadeiro. E aí nós precisamos dessas proposições, principalmente essas aqui que são verdadeiras, para a gente poder substituir aqui dentro e encontrar nossa resposta. Normalmente, o que acontece? A banca coloca conjunção. Então, a gente, para ter uma conjunção que seja verdadeira, eu preciso que ambas as informações sejam verdadeiras. Então, eu vou colocar aqui, ó, P e Q vai ser verdadeiro quando eu tiver as duas proposições simples verdadeiras. Então, tanto o P quanto o Q é verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Em todos os outros casos, o resultado é falso. Então, quando a gente estiver montando, se uma das duas for falsa, a gente já elimina. Matemática não é difícil. Qual é o valor lógico disso aqui? Matemática não é difícil, o valor lógico é verdadeiro. Então, vou colocar um Vzinho aqui. O concurso é difícil. É uma informação verdadeira. Já temos verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Achei minha resposta correta. Agora, eu vou testar todas as outras só para a gente ver que o resultado lógico vai ser falso. Em todas as outras opções, o que a gente fizer, o resultado lógico vai ser falso. Ó, matemática não é difícil, é verdadeiro. O concurso não é difícil. Isso aqui é falso. Está aqui ele. Ó. O concurso não é difícil. Então, xão nele. Matemática é difícil, falso. O concurso é difícil, verdadeiro. Falso com verdadeiro, o resultado lógico é falso. Está fora. Matemática é difícil, é falso. O concurso não é difícil, também é falso. Falso com falso, resultado lógico falso. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra A. Sabe-se que se o prazo não foi cumprido, então o julgamento foi cancelado. Se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz.
considerando que o acusado não solicitou audiência com o juiz, pode-se afirmar que. Então, estamos diante de uma questão de implicação lógica. As questões de implicação lógica, elas vão estar dentro da parte de argumentação lógica. Então, lá no edital da IBFC, ela vai colocar como argumentação lógica. Isso nada mais é do que métodos decorrentes da tabela verdade. Significa que você vai ter que ter o conhecimento sobre tabela verdade para conseguir fazer essa questão de forma tranquila. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A gente escreve essas proposições, tá? Aqui no caso nós temos 3 proposições, 2 proposições são do tipo condicional. Então, eu vou ter aqui o se então nessa primeira proposição ou primeira premissa, tá? Premissa 1. Aqui eu tenho se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz. Nós vamos ter aqui outra premissa, que eu vou chamar aqui de premissa 2. E nós vamos ter uma premissa simples, né? O acusado não solicitou audiência, que é o nosso ponto de partida. Aqui é a nossa premissa 3. E ele quer saber o que nós podemos afirmar. Na verdade, ele está perguntando a nossa conclusão. Qual que vai ser a conclusão? Então, como é que funciona esse tipo de questão? A gente vai ter que descobrir aqui todos os valores lógicos das proposições simples, levando em consideração que todas as premissas são verdadeiras. Então, todas essas premissas que ele passou são verdadeiras. Só que aqui eu tenho uma proposição simples, o acusado não solicitou audiência com o juiz, e aqui eu tenho 2 proposições do tipo condicional. Então, por onde é que eu vou começar a fazer realmente a questão? Pela tabela verdade da condicional. Se eu souber a tabela de cabeça, você só aplica. Agora, se você não souber, você faz a tabelinha. Vamos fazer a tabelinha? Então, colocamos aqui, ó, proposição P e proposição Q, condicional entre P e Q, colocamos aqui, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O valor lógico aqui vai ser falso, o restante vai ser verdadeiro. Essa é a linha mais importante para esse tipo de questão. Nesse tipo de questão, nós vamos focar aqui nessa linha. Isso aqui, na verdade, é o que não pode acontecer. Então, eu não posso ter aqui verdadeiro e falso, porque senão o resultado lógico não será verdadeiro. Então, essa é a condição que a gente vai evitar para poder resolver a questão de forma correta. Vou pegar essa proposição que ela é verdadeira, a primeira proposição simples, e vou procurar dentro das alternativas, dentro das proposições aqui compostas, dentro das premissas, se eu tenho alguma coisa falando do acusado. O acusado não, solicitou audiência com o juiz. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, porque eu sei que ele não solicitou. Foi o pontapé inicial aqui, ó, considerando que ele não solicitou. Então, isso aqui é informação falsa. Aí, nós não podemos cair nessa linha, verdadeiro e falso, obrigando aqui o julgamento foi cancelado ser uma proposição falsa. E aí, quando eu tiver falso com falso, o resultado lógico é verdadeiro. Eu obedeço aqui a minha lógica da parte de argumentos. Aí eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui. O julgamento foi cancelado. Essa informação a gente encontrou aqui em P2, que ela é falsa. Aí, pelo mesmo motivo, se o consequente é falso, o antecedente aqui tem que ser falso. Então, tendo todas as proposições, o que a gente vai fazer? Aí tem outra parte da resolução. Como aqui eu já tenho o condicional, eu vou olhar dentro das alternativas se eu tenho outros tipos de proposições compostas. Eu vou ter aqui uma conjunção, aqui eu também tenho uma conjunção, que é o nosso I. Então, monta a tabela verdade da conjunção. P e Q só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. No restante dos casos, o resultado lógico vai ser falso. Então, se acontecer de eu colocar uma situação que dê falso aqui, não vai ser minha alternativa correta. A minha alternativa correta vai ser quando eu pegar essas proposições que eu defini, quais são os valores lógicos, e colocar dentro da alternativa e gerar uma proposição, ou no caso simples ou composta, que tenha o resultado lógico verdadeiro. Então, como eu tenho uma proposição simples aqui, o julgamento foi cancelado, essa aqui está errada, ó, porque o julgamento foi cancelado é uma proposição falsa. Então, a gente já pode riscar. Aí aqui, ó, o julgamento não foi cancelado. Se o julgamento foi cancelado é falso, não foi cancelado vai ser verdadeiro. O prazo não foi cumprido. E vamos olhar com relação ao prazo. O prazo não foi cumprido é uma proposição falsa. Daí, se a gente coloca aqui falso com verdadeiro, e eu estou trabalhando com uma conjunção, que é o I, o resultado lógico é falso. Então, isso aqui também está fora. Na condicional, o julgamento não foi cancelado. Então, agora a gente vai analisar a minha condicional. Julgamento não foi cancelado. O que acontece? O julgamento não foi cancelado é algo verdadeiro, tá? Porque o falso é que ele foi cancelado. Então, se ele foi cancelado é falso,
Quando eu coloco que ele não foi cancelado, eu tenho que colocar que ele é verdadeiro. Então, o prazo não foi cumprido. Com relação ao prazo, se eu coloco aqui que o prazo não foi cumprido é uma proposição falsa, resultado lógico aqui é falso. Não é o que eu quero. É justamente essa linha aqui, a linha principal da condicional. Verdadeiro com falso, resultado lógico falso. Letra D, o prazo foi cumprido. Tá? O prazo foi cumprido, isso é uma verdade, tá? O prazo não foi cumprido é falso, então o prazo foi cumprido é verdadeiro. Aqui nós temos o I. Para que isso aqui seja verdadeiro, eu preciso que o outro também seja verdadeiro. O acusado não solicitou audiência, que é justamente essa primeira informação que a gente recebeu aqui em cima. O acusado não solicitou audiência, isso aqui é verdade. Então, verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro, é a minha informação correta, é o que eu estava procurando. E no último aqui, ó, se o acusado não solicitou audiência com o juiz, isso aqui é uma informação verdadeira, então a gente coloca um Vzinho, então o prazo não foi cumprido, isso aqui é falso. Tá aqui ele, é justamente isso aqui. Verdadeiro com falso, eu caio na linha, na segunda linha do condicional, isso aqui está fora. Então a alternativa correta da questão, letra D. Certa repartição pública tem 3 procuradores, Antônio, Bento e Carlos. Se Antônio veio trabalhar, o processo foi analisado. Se Bento veio trabalhar, o processo foi analisado. E se Carlos veio trabalhar, o processo não foi analisado. Se o processo foi analisado, é correto afirmar que nós temos aqui uma questão que está envolvendo a parte de implicação lógica. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a tabela verdade dessa condicional, para poder aplicar. Então, vamos fazer aqui a tabelinha verdade, ó. Coloca 2 proposições, P e Q. Coloca o condicional entre essas 2 proposições, os valores lógicos possíveis, né? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, né? Verdadeiro com verdadeiro já foi. Falso com falso. Vamos ter aqui apenas na segunda linha o resultado lógico falso. Nos demais casos, o resultado lógico verdadeiro. E aí nós vamos utilizar essa tabela verdade dentro dessas proposições, tá? Essas proposições compostas são premissas, eu vou chamar aqui de P1, aqui eu vou chamar de P2, P3 e aqui P4. Então, temos 4 premissas, das quais uma é uma premissa simples, é uma proposição simples, a premissa 4, e todas as premissas têm que ser verdadeiras. Então, a gente coloca aqui um Vzinho para todas elas, tá? Essa linha aqui é a única linha que a gente não pode ter. Então, verdadeiro e falso gera para nós um resultado falso. Então, isso aqui a gente não pode ter. Como que funciona a resolução da questão? No final, a gente vai ter que aplicar aqui dentro das alternativas. Então, eu tenho 1, 2, 3 que são simples, certo? São proposições simples que a gente vai verificar se é verdadeiro ou falso. Temos uma conjunção, que é o I, e temos uma disjunção, que é o OU. Então, em breve, a gente acrescenta aqui também a tabela verdade do I e a tabela verdade do OU, caso seja necessário. Aqui nós vamos pegar essa informação, o processo foi analisado, e vamos substituir o valor lógico dela nas que tiverem aqui, processo foi analisado. Então, aqui foi analisado, proposição aqui é verdadeira, aqui ela vai ser verdadeira, e aqui como tem a negação, não foi analisado, o resultado lógico aqui vai ser falso, tá? E aí eu vou começar pela essa P3. Olha só o que acontece. Eu tenho uma proposição onde a segunda parte é falsa e o resultado que eu quero é verdadeiro. O que eu vou colocar aqui? Falta colocar o resultado lógico dessa proposição Carlos veio trabalhar, para a gente saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a segunda parte falsa e eu tenho um resultado lógico verdadeiro. E isso vai fazer com que a primeira parte seja falsa. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar com a canetinha, aqui dentro do amarelinho, um falso. O mesmo processo eu vou utilizar aqui. Só que aqui o resultado lógico é verdadeiro, dando verdadeiro. Tanto aqui quanto aqui. Então, a análise que a gente vai fazer vai servir para as duas. Quando eu tenho a segunda parte verdadeira, eu vou ter aqui a terceira linha ou a primeira. Só que o que acontece numa proposição condicional quando você tem a segunda parte verdadeira? Quando você tem a segunda parte verdadeira, independente, olha só que legal, independente do que você coloca na primeira parte, se você colocar que é verdadeiro, o resultado lógico continua verdadeiro. Se você colocar que é falso, o resultado lógico também é verdadeiro. Então, o que a gente vai concluir? A gente vai dizer o seguinte, olha, tanto Antônio veio trabalhar quanto Bento veio trabalhar, nós não sabemos se isso é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui vai ficar inconclusivo. Então, tudo que estiver falando sobre Antônio
e Bento, a gente vai ter mais cuidado. Então, vamos olhar a primeira situação. Antônio veio trabalhar e Bento veio trabalhar. Como eu não sei se aqui é verdadeiro ou falso, e aqui eu não sei se é verdadeiro ou falso, então não vai ter como analisar. Porque quando a gente coloca lá a proposição do tipo, a proposição composta do tipo conjunção, que é o I, P e Q, ela só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. No restante das situações, na tabela verdade, o resultado lógico é falso. E como eu não consigo garantir que as duas primeiras aqui, né, as duas proposições simples são verdadeiras, eu não consigo ter conclusão alguma. Então, esse está fora. Bento veio trabalhar? Bento veio trabalhar, eu também não sei, porque eu não sei se é verdadeiro ou falso. Está fora. Aí eu vou ter aqui, Antônio veio trabalhar, que é essa informação. Também eu não sei se é verdadeiro ou falso, está fora. Eu tenho a informação com relação a Carlos. Com relação a Carlos, o que nós sabemos? Que Carlos veio trabalhar é uma proposição falsa. Então, o que é verdade? É verdade que ele não veio, que vai ser a nossa alternativa correta. Então, isso aqui vai ser verdade porque a gente tem aqui a negação de Carlos veio trabalhar, que é uma proposição falsa. Agora, a gente vai analisar essa daqui, ó. Aqui eu tenho o ou. Se for com o ou, a gente faz P ou Q. Colocamos aqui verdadeiro, 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 apenas a última linha que é falsa. Como eu não sei aqui quais são os valores lógicos, verdadeiro ou falso, é inconclusivo, tá? Quando isso acontece, quando você tem a segunda parte aqui verdadeira, a primeira parte fica inconclusiva. Então, você não consegue dizer se você tem um resultado lógico verdadeiro ou falso. Nesse caso, a alternativa correta da questão vai ser a letra D. Analise as afirmativas abaixo. Todo A é B. Então, vamos começar por isso. Todo A, ele está dizendo que é B. Vamos fazer esse diagrama. Ó. Todos os que forem A vão estar dentro do B. Todo C é B. Então, beleza, eu vou colocar aqui o C também. Só que eu não sei se o A e o C eles se encontram. Para que eles se encontrem, a gente vai ter essa terceira informação. Ó. Algum C é A. Então, ele está garantindo aqui que existe algum C que vai ser A. Então, a gente vai colocar uma intersecção entre eles dois. Então, nós temos aqui algum A. Todo A é B, todo A é C e algum A vai ser C, ou algum C vai ser A. Assinale a alternativa incorreta. Então, estamos em busca do que está errado, da informação que está errada. Vamos analisar com bastante calma para poder achar a resposta correta. Pode haver B que não é C? Pode haver B que não é C? Pode. Todo C vai ser B, mas pode ser que eu tenha um B aqui, ó, nessa região, que ele não seja C. Isso aqui é extremamente possível. Eu posso ter B que não é C e eu posso ter B que não é A. Mas todo A será B e todo C será B. Então, aqui eu tenho uma informação que é verdadeira. E como eu quero a incorreta, essa aqui não é o que eu vou marcar. Pode haver C que é A? Sim, pode haver C que é A, porque eu estou dizendo aqui, ó, que algum C é A. Então, isso aqui é verdadeiro. Nenhum B é C, aí nós temos algo errado. Por que está errado? Porque se todo C é B, existe pelo menos um B, pelo menos um B vai ser C. Então, se eu falei que existe elementos aqui nesse conjunto, certo? Todo C é B, então significa que pelo menos um B será C. Então, aqui nós já encontramos a incorreta. Agora, a gente vai analisar a letra D e a letra E. Pode haver B que não é A? Pode haver B que não é A? Pode, sim. Eu posso ter B aqui que não vai estar dentro do A. Então, isso é verdadeiro. Pode haver C que não é A? Pode, sim. Eu posso ter aqui, ó, elementos de C que não estejam aqui na intersecção com A. Então, isso aqui também é verdadeiro. A única alternativa que não vai estar certa vai ser essa daqui. Nenhum B é C. Existe, sim, pelo menos um B que seja C. Alternativa correta da questão, letra C. Eu espero que você tenha compreendido. Esse é um dos assuntos que requer a parte de conjuntos em dia. Então, se você não estudou a parte de conjuntos, estuda a parte de união, intersecção, complementar e diferença, que com certeza vai ajudar muito na parte de entendimento de diagramas lógicos. Eu vejo você na resolução da questão 119. Se é verdade que alguns A são B e que nenhum C é B, então é necessariamente verdadeiro. Olha só, quando nós temos frases que envolvem o nenhum, o algum e o todo, certo? Que são proposições categóricas. Então, eu tenho aqui duas proposições categóricas e esses camaradas aqui, ó, o algum e o nenhum, eles são os quantificadores. O nenhum é um quantificador universal e o algum é um quantificador particular.
certo? E aí, quando nós temos proposições desse tipo, os diagramas são montados. Eu vou ter aqui, ó, diagrama para o todo A é B. Todo A é B vai dizer que o conjunto A ele pertence ao conjunto B. Ou ele vai pertencer só a uma parte, aqui eu tenho só uma parte, ou ele vai pertencer totalmente. Se a gente sair aumentando aqui, vai chegar um momento que os dois são iguais, tá? Nenhum A e B é o diagrama disjunto. Os diagramas não se cruzam, não se tocam em nenhum momento, então nenhum elemento do conjunto A ele vai estar dentro do conjunto B. Nós vamos ter isso, por exemplo, números ímpares e pares. Poderia ter aqui ímpar e par, então eles não se cruzam, nenhum A e B. Nenhum ímpar vai ser par, por exemplo. E algum A e B nós vamos ter uma região de intersecção. Aí como é que nós vamos montar aqui? Nós vamos montar primeiro pelo nenhum. Primeiro a gente faz o particular. Se tivesse aqui o todo, a gente ia fazer primeiro o nenhum, depois o todo, ou o todo e depois o nenhum. E por último, a gente iria fazer o que tem o algum, que é o particular. Então, fazendo nenhum C é B, a gente coloca aqui o conjunto C, o conjunto dos elementos de B e vamos colocar eles separados. São diagramas disjuntos. Temos aqui que alguns A são B. Aí, essa informação, ela garante que existe intersecção entre A e B. Isso aqui é certeza, tá? Então, nossos diagramas são assim. Nós não temos certeza, e aí eu vou fazer com outra cor, que esse conjunto A, nós não podemos afirmar ou negar que o conjunto A ele não pode ser assim. Coloquei ele até de preto. Essa parte aqui vai existir, essa aqui é certeza, 100% de certeza, que vai ter pelo menos um elemento de A que vai estar tocando aqui em B, mas eu não posso dizer que existe ou não elementos aqui de C que se cruzam com A. Então, isso aqui não me dá 100% de certeza. Isso aqui pode ser. As informações do texto não garantem. Então, a gente precisa que a informação aqui que a gente vai marcar como correta, ela precisa ter 100% de segurança. Algum A é C? Pode ser que tenha algum A que seja C, mas como aqui não tem escrito pode ser que algum A seja C, a gente elimina. Nenhum C é A, eu também não posso negar. Eu não posso dizer, olha, não existe C que seja A. Tá fora. Nenhum A é C, nenhum C é A é a mesma coisa, tá certo? Aqui são equivalentes. Aqui eu tenho algum C é A. Eu não sei se algum C é A. Pode ser que seja. Então, eu elimino. Agora, essa informação é uma informação que vai dar certo. Olha só como ela vai dar certo. Algum A não é C. Por que eu garanto que algum A não é C? Por que eu garanto que isso aqui é a minha informação correta? Porque independente de eu ter essa situação aqui, que é o que tem no texto, né? Alguns A são B e nenhum C é B, ou essa situação onde eu não sei se existe intersecção, o elemento que tiver aqui dentro, o elemento que caiu aqui dentro, ele vai ser elemento de B. E aí, ele sendo elemento de B, nenhum C é B. Esse elemento, com certeza que esses elementos que estão aqui nessa região, com certeza eles não serão elementos de C. Então, pelo menos um ou algum elemento de A não é elemento de C, vai ser nossa alternativa correta. Podemos marcar aqui a letra E. De acordo com as afirmações, temos aqui 3 afirmações. Essas 3 afirmações que ele coloca para nós são proposições categóricas. Elas apresentam aqui os quantificadores. Aqui eu tenho o todo e o nenhum, que são quantificadores universais. E aqui eu tenho o algum, que é um quantificador existencial. Todo ambientalista é formado. Alguns formados são supervisores e nenhum supervisor é ambientalista. É correto afirmar que, por onde é que a gente começa a nossa resolução? Nós vamos fazer os diagramas. O diagrama nós vamos começar pelo nenhum, que são diagramas disjuntos. Então, nenhum supervisor é ambientalista. A gente coloca aqui 2 diagramas. Esses diagramas não se tocam. Aqui eu vou colocar um S de supervisor e aqui eu vou colocar um A de ambientalista. Temos também a informação que todo ambientalista ele vai ser formado. Então, todo ambientalista ele vai estar dentro de um grupo maior, que é o grupo das pessoas que são formadas. Só que eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso extrapolar todas as fronteiras quando eu digo aqui que alguns formados são supervisores. Porque eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso considerar que esse grupo aqui, ele vai fazer essa intersecção. Então, as pessoas que são formadas, algumas delas vão ser supervisores. Então, a gente vai ter uma região de intersecção. Só que esses 2 diagramas, o diagrama do supervisor e o diagrama do ambientalista, eles não se tocam, tá? Aqui o supervisor,
ele não vai se tocar. Se a pessoa ela for supervisor e formada, essa pessoa que estiver aqui dentro, ela não vai ser ambientalista. Mas se ela for ambientalista, obrigatoriamente ela vai ter que ser uma pessoa formada. Com esses diagramas, a gente vai fazer a análise. Primeira informação, todo formado é ambientalista? Não, eu tenho pessoas aqui que são formadas e não são ambientalistas. E eu ainda tenho uma garantia maior. As pessoas que estiverem aqui, as pessoas que forem formadas e supervisores, porque eu vou ter alguns que vão estar aqui, ou pelo menos um, ela jamais vai ser ambientalista. Então, nem todos que são formados vão ser ambientalistas. Tudo bem. Pode haver ambientalista não formado? Não. Todo ambientalista, ele vai ser o quê? Formado. Então, essa informação aqui ela está errada. Existe ambientalista que é supervisor? Não. Nenhum supervisor é ambientalista e, consequentemente, nenhum ambientalista vai ser supervisor. Então, isso aqui também vai estar errado. Pode haver supervisor que não é formado? Pode. Todos os supervisores que estiverem aqui, que estiverem fora dessa região da intersecção, eles não serão formados. Então, essa é a informação que nós estávamos procurando, que é correta. Agora, nós vamos ler a letra E só para a gente verificar o que acontece. Existe supervisor formado e ambientalista? Não. Os que são formados e ambientalistas vão estar aqui nessa região de intersecção, mas jamais serão ambientalistas, porque nenhum supervisor será ambientalista, e isso aqui vai ser verdade do começo ao fim, então isso aqui vai estar errado. Alternativa correta da questão, letra D.